Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar Sementes foi criado com a finalidade de despertar aí no seu lar, todos os dias às 18 horas, uma mensagem do Evangelho. E hoje eu lhe convido a ficar até o final para assistir mais uma reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Neste momento, eu peço a sua atenção, que busque mentalizar Jesus, trazendo para a sua tela mental os seus entes queridos, familiares e amigos que necessitam de uma prece, do amparo, do carinho e do amor, com essas irradiações de amor, de paz e de luz que o nosso Evangelho transmite para todos vocês. Que Deus nos proteja. Vamos continuar aqui com a mensagem de número 15 da nossa querida Maria João de Deus, mãe do nosso querido Chico Xavier. Esse livro, Cartas de uma Morta, foi ditado pelo Espírito Maria João de Deus ao nosso querido Chico Xavier, a sua querida mãezinha. São mensagens que eu estou refletindo, estudando com vocês, aqui nas nossas sementes do Evangelho. Mensagem de número 15. Reencontrando uma afeição do passado. Muitos encarnados têm ouvido as diversas explanações quanto à vida dos espíritos nos planos da erraticidade. Fazem uma falsa concepção do vocábulo, imaginando que a existência errática das entidades se processa por jornadas intermináveis, sem objetivo definido, sem uma organização que regule o fenômeno das suas atividades nos espaços. Essa maneira de encarar a questão não é verdadeira, pois a vida no além decorre em um ambiente que, pelas suas características fluídicas, escapa à vossa compreensão, já que, dentro do vosso meio de matéria, muito condensada, vos faltam as leis da analogia, para que possais estabelecer uma comparação. Então ela fala aqui do equívoco que muitos espíritos, às vezes até desinformados, sem entendimento, sem o esclarecimento adequado, transmite de lá para cá as suas impressões do ambiente aonde se encontra. Então isso é normal também acontecer, quando um espírito deixa a Terra, ele busca, um instrumento para enviar notícias. Às vezes, ele não foi espírita, ele não tem conhecimento. Mas do outro lado da vida, ele ouve falar sobre o espiritismo. Ele ouve falar sobre as reuniões de psicografias. Ele ouve falar que naquele centro espírita, ele pode se comunicar até mesmo para fazer um tratamento, para receber o amparo e o auxílio que ele necessita naquele momento. É isso que ela está trazendo para nós, neste momento. Então vamos começar a falar um pouco sobre o item 10, os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Existem também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação libertadora da humanidade, lançando por médiuns dos quais se servem sistemas de ideias polêmicas e absurdas. Vejam bem, meus irmãos, quantos centros espíritas não recebem o assédio por meio de um médium, que está ali trabalhando, às vezes até desenvolvendo a mediunidade. Outros educando, outros em fase já de muito tempo, ainda assim são assediados por esses espíritos que não desejam a sua evolução, que plantam na sua mente ali palavras desconexas, ao invés de plantar palavras edificantes, palavras de consolo, de conforto para todos aqueles que estão ao redor.
Mas, às vezes, é necessário que esses irmãozinhos venham até a nossa sintonia para que possamos ajudá-la. Mas, neste caso aqui, quando se fala em falsos profetas, ele está aproveitando uma oportunidade para usar sua mente, né? Para que você possa fazer uso indevido, de forma inadequada, nos horários completamente exclusos daquele que você tem costume. Então, preste bastante atenção nesse capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Para melhor fascinar aqueles a quem desejam iludir e para dar mais peso às suas teorias, apresentam-se sem escrúpulos, sob nomes que os homens só com muito respeito pronunciam. Vejam bem, eles estão aí utilizando a sua mente na condição de um impostor, de um espírito brincalhão, de um espírito que está se passando por um venerando e você está acreditando. Mas por que isso aconteceu? Porque você atraiu na sua mente, às vezes é um desejo seu, no momento que você está ali sentada na mesa, observando aquela oportunidade de transmitir esse recado, o seu orgulho também, né? Ele se manifesta com essa vontade e busca captar aquela energia, né? Aquela comunicação que não é de um espírito benfeitor, mas para satisfazer, né? A sua vaidade, o seu orgulho, você acaba transmitindo aquela mensagem, né? Transmitindo também o nome do espírito comunicante, mas ao mesmo tempo, aquelas pessoas que estão ali ao seu redor, elas vão observar que aquela mensagem, ela não veio daquele espírito benfeitor. Porque o espírito benfeitor, o espírito de luz, quando ele transmite uma mensagem por meio de um instrumento, ou seja, de um médium, mesmo em exercício, ele traz pausadamente uma mensagem, né? Que na medida que você mesma vai transmitindo, você vai se envolvendo com aquela vibração de amor, aquela energia salutar, que parece que você está flutuando. Coisa que esse espírito impostor não vai conseguir, por muito tempo, enganar. Ele até mesmo pode começar, né, a transmitir, mas ele, no fundo, no final ali, né, ele pode ser advertido, esclarecido e não aguentar, porque a própria equipe espiritual está ali observando as suas atitudes, o seu comportamento, né, e observando o médium que acolheu aquela comunicação. Esses médios geram o fermento das discórdias entre os grupos, que os levam a se isolar uns dos outros, a se olharem com desconfiança. Veja bem, quando você chega num grupo espírita para trabalhar numa casa espírita ou até mesmo num grupo reservado, se você não tiver simpatia pelas pessoas, né, você não vai conseguir ficar ali. Se aquela afinidade não fluir de dentro de você, você não vai conseguir, né, fazer uma boa amizade ou um bom trabalho naquele meio. Justamente pelo fato desses espíritos não querer que você fique naquele ambiente, porque ele sabe que você vai evoluir, evoluindo, melhorando e sendo esclarecido, você não vai, né, ceder espaço para aquela comunicação que ele deseja para com você, certo? Apenas isso bastaria para desmascará-los, porque assim agindo, eles mesmos dão mais completo desmentido do que dizer ser. Cegos são os homens que se deixam enganar por eles de maneira tão grosseira. Então veja bem, às vezes a comunicação não é tão grosseira, porque eles são muito inteligentes. À medida que você vai cedendo espaço, ele vai se afinizando com a sua sintonia. E acaba que você deixa de fazer um trabalho bem feito no futuro, porque você deu espaço, né? Você se deu espaço para essa entidade que você desconhece, né? Então, quando você é esclarecido pelo seu orientador, né? Pelo seu dirigente,
ou até mesmo por um amigo que está ali na mesa, mais experiente do que você se melindra, né? Até mesmo com os esclarecimentos e com a orientação recebida, para que você não ceda espaço para aquele irmãozinho. Então, nesse momento, o melhor a fazer é ser humilde, aceitar todas essas provações, mas não dar prosseguimento àquilo que vai interferir na sua evolução mais na frente, certo? Lembrando que esses evangelhos que eu estou trazendo aqui para os sementes do evangelho, estudando com a Dona Maria João de Deus e com o evangelho, eu estou exemplificando através da mediunidade, porque afinal de contas, além de ser médium, eu passei por todas essas experiências. E eu estou ao mesmo tempo estudando com vocês e transmitindo essas minhas experiências justamente nesse momento em que você está aí, né? Buscando ouvir as sementes do evangelho, um evangelho de forma descomplicada, aonde eu aproveito para esclarecer também sobre a luz do evangelho, que o médium, ele tem que estar o tempo todo, né, buscando até mesmo, né, na oração que tem aqui neste livro, né, a ser esclarecido de tantas coisas que ele imagina, de tantas mensagens que ele recebe, tantas influências que ele sente no meio onde ele se encontra. Então, é fundamental. Até mesmo, né, indico aqui para não deixar de implantar o evangelho no lar. Se você ainda não implantou o seu evangelho no lar, não deixe para outra oportunidade. Aproveite, assim que terminar essa reflexão desse item do evangelho, né, busque. Se você não tiver o livro físico, baixe na internet aí no seu dispositivo e comece a fazer uma leitura devagar. Não tenha pressa. Logo ali no prefácio do Evangelho, você vai encontrar uma mensagem linda ditada pelo Espírito de verdade. E aí você vai observar que as luzes do céu são essas luzes que vêm ressoar o nosso ambiente, que são os espíritos de luz. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Esses espíritos impostores, tá? Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não somente bons, mas, acima de tudo, devem ser altamente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Tenha bom senso, o crivo da razão. Então, muita gente falava assim, Nancy, essas mensagens me disseram que tem que passar pelo crivo da razão. O que significa crivo da razão? Observar a escrita, a ortografia, as questões gramaticais, o conteúdo, se está adequado, se não está desconexo, se realmente aquele palavreado traz algo sobre o embasamento da doutrina espírita. Então, tudo isso se chama crivo da razão. E muitos médios, né? Tem médios aí que diz que quando lê uma mensagem, ele visualiza o espírito e o espírito transmite para ele se aquela mensagem é verdadeira. É assim que muitos analisam as mensagens dos grupos espíritas, né? Continuando. Concordareis, portanto, comigo todas as vezes em que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas fantasiosas, impraticáveis, medidas pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contrário às más vulgares noções da ciência, não passa de um espírito ignorante e mentiroso. Então, tenham muito cuidado com isso. Eu sempre falo para as pessoas analisar direitinho as comunicações. Se você está estudando em casa, nos horários estabelecidos, uma obra ditada pelo espírito amigo, ou seja, as obras basilares do espiritismo, analise direitinho qual é o tipo de energia que você está recebendo naquele momento que você está estudando. Naquele momento da prece, você vai sentir a aproximação de uma energia boa ou ruim. Aquilo que vem na sua mente, que é natural você receber na sua mente muitas informações. E tudo isso é possível. E para finalizar o nosso encontro de hoje, eu trouxe trechos de uma mensagem, veja bem, até mesmo para que a gente possa analisar, para que a gente possa analisar a escrita de um espírito
Isso foi trecho de uma carta que eu escrevi, já foi lida nas minhas redes sociais, aí no meu canal no YouTube. É uma carta de uma filha para a mãe. Veja o que ela diz para a mãezinha dela. Um trechinho só, um parágrafo que eu tirei, tá, pessoal? Sei que a senhora sabe um pouco da nossa vida na Terra, mas eu deveria ter conversado mais com a senhora. Quantos abraços deixei para o dia seguinte que não aconteceu? Daqui, mãe, eu lhe abraço sempre para acessar o meu pedido de perdão pela minha rebeldia. Então veja bem, no momento que você recebe uma mensagem, aqui está nitidamente, explícito assim para o nosso conhecimento espírita, que foi um espírito, né? Foi uma filha rebelde, que nos momentos derradeiros dela, ela revirou a sua mente, viu tudo o que ela fez, e ao chegar ao mundo espiritual, ela se prepara, busca essa permissão de pedir perdão para a mãe. Então, tudo isso faz parte desse crivo da razão que você está aprendendo aqui nas nossas sementes do Evangelho. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Nos ajude no crescimento do canal. Deixe o seu like, deixe a sua mensagem avisando se você gostou desse vídeo, o que você gostaria que nós trouxéssemos aqui para o complemento do nosso Evangelho. E até o nosso próximo encontro.